Olá, amigos do canal Proibido. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia de Terça do Terror, e as sombras se preparam para sussurrar segredos que gelam o sangue. Em um mundo onde o silêncio esconde horrores e cada som pode ser um aviso, mergulharemos em uma narrativa que desafia a razão e abraça o desconhecido. Preparem-se para sentir o peso de uma presença que observa, uma ameaça que se esconde nas entrelinhas da noite, um conto que pode estar mais perto do que você imagina. Então, segure-se firme, pois o terror está prestes a começar. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum arrepio. E o último a sair, apague a luz e tranque o portão. Isso aconteceu alguns meses atrás. Eu trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos e geralmente pego os turnos da noite. As ruas ficam mais tranquilas e as corridas rendem um extra melhor, mas tem um preço. De vez em quando, você o topa com uma história que gruda na cabeça e não de um jeito bom. Sempre me achei cuidadoso, já lidei com minha cota de passageiros esquisitos. Mais nada, e digo nada mesmo, chegou perto do que vou contar agora. Na época, eu não tinha câmera no carro, e aquela noite foi o principal motivo para eu instalar uma. Tudo começou normal, só eu e os barulhinhos estranhos que meu carro faz de vez em quando. Dirijo um Fiat Palio 2005, meio velho, mas firmeza total. As ruas estavam desertas, o que, como já disse, eu prefiro depois da meia-noite. Recebi um chamado de um mercadinho aqui perto. Parecia tranquilo no começo, mas, sei lá por quê, senti um frio na barriga. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não explica o motivo? Foi exatamente isso que me pegou. Quando cheguei, vi o motivo da sensação. O mercadinho onde eu ia pegar o passageiro estava fechado, as luzes apagadas, e não tinha um carro no estacionamento. Enquanto me aproximava, avistei o cara. Fui bem devagar para observá-lo. Ele estava andando de um lado para o outro na frente do mercadinho. Com um moletom todo surrado, parecia que não via uma máquina de lavar há séculos. Juro, tinha até um buraco na manga. Os movimentos dele eram nervosos, como se não conseguisse ficar parado. E ele ficava olhando para trás, como se achasse que alguém estava na cola dele. Se eu tivesse que chutar, diria que ele estava sob efeito de alguma coisa. Deveria ter cancelado a corrida e dado-o fora. Cheguei até a encostar o dedo no botão de cancelar, mas, por algum motivo, não fiz isso. Destranquei as portas e ele entrou. No banco de trás, sem dizer uma palavra. Me arrependi na hora que tirei o pé do freio. A maioria dos passageiros fica no celular ou olhando pela janela, mas esse cara não. Ele só ficou lá, me encarando pelo retrovisor, sem piscar, sem desviar. O olhar só me olhando fixo. Tentei não retribuir, mas não teve jeito. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes. Ele parecia meio bravo, o que também foi bem perturbador. Tentei ignorar e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Nem sei que estação peguei, mas assim que a música começou, ele mandou desligar. A voz dele era grave, meio rouca, dava para perceber que era fumante. Aquilo me pegou desprevenido e eu dei uma guinada no volante. Resisti à vontade de olhar para ele pelo retrovisor e só fiz o que ele mandou, apertando o volante com mais força. Não falei nada e seguimos em silêncio. Por um tempo. Pensei que ele ia ficar quieto até o destino, pelo menos era o que eu esperava. Mas aí ele falou. Lembro da conversa como se fosse ontem. Ele perguntou se eu já tinha pego alguém que não deveria. A pergunta me acertou como um soco. Dei uma risada nervosa e disse, bom, espero que não. Tentei manter leve, mas ele não reagiu. Só se recostou e murmurou algo que não conseguia entender. Depois, começou a contar que já tinha sido motorista de aplicativo, mas largou porque uns caras roubaram coisas do carro dele. Ele falava meio arrastado, então não peguei tudo, mas captei o principal. Olhei pelo retrovisor uma ou duas vezes enquanto ele contava, e notei que ele estava sorrindo o tempo todo, o que era muito estranho.
Ninguém normal sorri falando de algo assim. Ele terminou a história dizendo: "É engraçado como você confia em alguém que está bem atrás de você." Esse comentário me gelou. Comecei a ver ele mais como uma ameaça do que só um cara estranho. Infelizmente, não tinha muito o que fazer. Senti meu coração disparar. Mantive os olhos na estrada, mas minha cabeça estava a mil. Foquei no GPS como se fosse minha salvação. Mas o cara não parava de falar, soltando coisas meio preocupantes, outras só besteiras. Sinceramente, não acompanhei tudo. De repente, ele começou a se desculpar com alguém, acho que não era comigo. Ele insinuou que tinha feito algo horrível e que era uma má pessoa. Ficava repetindo: "Eu não quis fazer isso", com uns gemidos. Nervosos, não respondi, com medo do que ele poderia fazer se eu abrisse a boca. Não sabia o que ele tinha feito ou do que era capaz, e eu não ia descobrir. Estávamos a poucos minutos do destino quando ele saiu do transe e gritou que eu tinha perdido a curva. Não tinha perdido. O GPS estava certinho, mas pisei no freio mesmo assim, mais por medo. Ele mandou eu parar e eu parei. Minhas mãos estavam tremendo. Só queria que aquele pesadelo acabasse. Assim que encostei, vi faróis atrás de nós. Era uma viatura da polícia. Fiz uma prece em silêncio e fiquei olhando enquanto ela passava devagar, com o holofote varrendo meu carro. O cara no banco de trás se abaixou, como se quisesse se esconder. Virei a cabeça e vi ele praticamente deitado, de olhos fechados. Voltei a olhar para frente para não ser pego, tentando manter a respiração sob controle. Ele ficou assim por um tempo danado, bem desconfortável. Quis mandar ele sair, mas decidi ficar na minha. Por fim, ele levantou a cabeça e disse que eu tinha tido sorte. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele abriu a porta e sumiu. Cancelei as corridas da noite logo depois, estava abalado e sem condições de continuar dirigindo. Algumas semanas depois, vi uma notícia no celular que mostrou o quanto aquela situação foi perigosa. Segundo o artigo, um mercadinho foi assaltado naquela noite, a 2 quadras de onde peguei o cara. Fico mal só de pensar que estive a centímetros de um criminoso perigoso, que poderia ter me feito algo se quisesse. Tô com receio de denunciar para a polícia. Evito eles por motivos pessoais que não vou explicar. Não sei se minha denúncia ajudaria mesmo. Agora, sou muito mais cuidadoso com quem deixo entrar no meu carro. Eu morava em São Paulo, e o corre-corre da cidade grande era tudo o que eu imaginava para minha vida. Não vou entrar em detalhes, mas, depois de uma experiência bem pesada, comecei a não suportar nem os menores barulhos. Passei a detestar qualquer tipo de ruído. Meu terapeuta disse que eu desenvolvi um caso raro de fonofobia. Sabe aquela sensação de formigamento quando seu pé dorme? Era mais ou menos isso, mas no peito, o tempo todo, como se meu corpo estivesse esperando algo que nunca vinha. Cada buzina, cada porta batendo, era como um choque nos meus nervos. Não dava para continuar vivendo assim. Há uns 3 anos, achei uma chácara no meio do interior de Minas Gerais. Não vou dizer exatamente onde, por motivos que vocês vão entender, mas era em algum lugar entre Juiz de Fora e Barbacena. Parecia perfeito, quase sem vizinhos, sem trânsito, sinal de celular praticamente inexistente. O que me ganhou mesmo foi o silêncio. Era só eu, a paz e a tranquilidade. Pela primeira vez em meses, senti que poderia estar seguro. A chácara era pequena, mas aconchegante, exatamente como o anúncio prometia. Era bem construída, com paredes de madeira robustas e uma lareira de tijolos. Quando entrei, senti um cheiro de madeira e livros velhos. Aquele tipo de cheiro que acalma, sabe? Parecia uma daquelas pousadas rústicas do interior. O vizinho mais próximo morava a uns 10 minutos, a pé por uma trilha de terra estreita. Não o conheci logo de cara, mas nos primeiros dias só curti o silêncio. Acordava com o som dos passarinhos, não de sirenes, e à noite só ouvia o vento nas árvores. Era como se o mundo tivesse dado uma pausa.
e eu finalmente conseguia respirar. Trabalho pelo notebook, então não precisava me conectar com o mundo lá fora. Uma semana depois de me mudar, ouvi uma batida na porta. A chácara não tinha campainha, então essas batidas eram algo que eu teria que me acostumar. Abri a porta esperando o vizinho, e era uma senhora, já com uma idade, carregando uma cesta de doces caseiros, tipo aqueles de goiabada e doce de leite, como se tivesse saído de um filme de roça. Ela se apresentou como Dona Maria e disse que morava a uns 10 minutos pela trilha. Não parecia tão longe, até você lembrar que a mata ali era densa. Dava para se perder só procurando lenha. Ela tinha uns 70 anos, cabelos grisalhos bem longos e olhos castanhos que pareciam enxergar a sua alma. Não era grosseira, mas era direta. Me deu as boas-vindas e empurrou a cesta na minha direção, como se eu tivesse que pegá-la na hora. Não tive muita escolha. Ela praticamente enfiou a cesta na minha cara. Parece hospitaleiro, mas a vibe dela era meio estranha, se é que me entende. Peguei a cesta meio no automático, mas confesso que nunca tinha sido recebido assim por um vizinho. Agradeci, e ela ficou me olhando, como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Não sabia o que falar, então só sorri. Ela me encarou de um jeito meio esquisito, o que confirmou que ela não devia lidar com muita gente. Por fim, ela falou, e nunca vou esquecer as palavras exatas: mantenha sempre suas lanternas com pilha, suas janelas bem trancadas e sua cabeça mais afiada. Que seu facão não é o tipo de coisa que alguém fala para outra pessoa. Parecia mais uma regra de algum manual. Sinceramente, soava mais como um aviso do que um conselho. Assenti, sorri e me virei para entrar. Depois que fechei a porta, fiquei parado, esperando ouvir os passos dela se afastando. Ela demorou uns bons 45 segundos para sair, o que foi, de longe, a parte mais estranha daquilo tudo. Apesar da vibe esquisita, achei a gentileza dela legal. Parecia reservada, mas não hostil, o tipo que ajuda se você pedir, mas não fica xeretando. Pensei que era bom saber que tinha alguém por perto, mesmo que eu não pretendesse precisar dela. Nem olhei a cesta, só deixei na sala e esqueci. Naquela noite veio uma tempestade, coisa rara em Minas, mas acontece. Acendi umas velas e me enrolei no sofá com um livro, tentando ignorar a luz piscando a cada poucos minutos. Alguns podem achar esse isolamento assustador, mas eu curtia. Por algum motivo, os sons da tempestade não me incomodavam. Na verdade, aquela chuva me trouxe uma calma que eu não sentia há tempos. Escutava tudo lá fora e era, digamos, relaxante. Mas claro, essa paz não durou. Algumas horas depois que a tempestade começou, ouvi uma batida na porta que quase me fez pular do sofá. Digo batida, mas era mais um soco alto e nada natural, como se quem estivesse ali não ligasse para a chuva. Meu coração disparou e aquele formigamento horrível no peito voltou. Hesitei uns segundos, peguei a lanterna e fui ver quem era. Olhei pela janelinha ao lado da porta. Era Dona Maria, encharcada, segurando uma lanterna. Abri a porta e ela já foi falando antes que eu pudesse dizer oi. Disse que viu alguém perto da minha pilha de lenha e que eu precisava saber. Fiquei confuso, mas as palavras dela eram tão preocupantes que saí para a varanda, apontando a lanterna na chuva. Não vi nada, só árvores. Perguntei se ela tinha certeza, e ela assentiu, com os olhos disparando para a mata, como se esperasse alguém surgir a qualquer momento. Aquilo era assustador pra caramba. Continuei olhando, mas entre a escuridão e a chuva não dava para ver nada. Antes que eu pudesse falar mais, ela mandou eu tomar cuidado e saiu andando pela trilha, sem esperar resposta. Fiquei lá até a luz da lanterna dela sumir, depois voltei para dentro. No segundo que fechei a porta, percebi que a história dela não fazia sentido. Como ela viu alguém na minha lenha se a chácara dela fica a 10 minutos? Ela tinha que estar na minha propriedade. Por que raios ela estava rondando minha chácara numa tempestade?
Não parecia verdade, mas ir atrás dela no meio da chuva era a última coisa que eu faria. Tranquei tudo direitinho e fiquei no quarto, ouvindo a tempestade, que começou a acalmar depois de um tempo. Mesmo assim, estava inquieto. Algumas horas se passaram sem nada, então achei que dava para dormir. Não lembro a hora exata, mas depois da meia-noite, acordei com o som de um galho quebrando do lado de fora da janela do quarto. Tenho sono leve, então tinha certeza que era um galho. Fiquei parado, ouvindo por uns segundos tensos. Rastejei até a janela, esperando não ver nada. No começo, não vi, mas depois avistei Dona Maria na beira da mata, de costas para minha casa. Dava para saber que era ela pelo cabelo longo e desgrenhado. Tentei enxergar melhor, mas só tinha o luar, então não adiantou. Vi ela começando a se virar, então me abaixei para não ser pego. Fiquei agachado por uma eternidade, até criar coragem para olhar de novo. Ela tinha sumido, não sabia o que fazer. Não achava ela perigosa, só estranha, mas comecei a duvidar. Não fazia sentido ela me avisar se era ela que estava rondando. Não dormi por horas, decidido a ficar acordado até o sol nascer. Quando estava começando a relaxar, ouvi outra batida na porta, mais leve que a anterior, mas ainda assustadora. Não ia abrir de jeito nenhum. O formigamento voltou enquanto eu ia até a porta. Olhei pelo vidro e gelei. Não era Dona Maria. Era um cara careca, forte, com uma barba cheia. Tive que segurar o grito. A situação ficou 1000 vezes pior. Silenciosamente, me tranquei no banheiro e liguei para a polícia. Enquanto falava com eles, ouvi batidas fortes na porta, como se alguém estivesse tentando arrombá-la com algo pesado. A operadora disse que a ajuda estava a caminho e mandou não desligar. Fiquei lá mais apavorado que nunca. De repente, ouvi a porta ceder com um estrondo. Pensei que ia morrer. O cara, seja lá quem fosse, começou a quebrar coisas na chácara. Pelo menos era o que parecia. Ouvia vidro estilhaçando e madeira rachando. Não fiz nenhum barulho. Por sorte, ele não veio me procurar, porque nunca ouvi passos fora da sala. O barulho parou e fiquei no silêncio, lutando contra um ataque de pânico. A polícia chegou rápido, mas não o suficiente para pegar o cara. Ele já tinha sumido. Implorei por ajuda, mas os policiais foram inúteis. Fizeram uma busca meia-boca na propriedade, mas nada além disso. Não quiseram entrar na mata, dizendo que era densa demais e que não encontrariam ninguém. Pedi que fossem até a chácara da Dona Maria e eles toparam. Quando chegamos, meu queixo caiu. A chácara estava abandonada. Os policiais confirmaram, dizendo que ninguém morava lá há décadas. Falei que tinham que procurar por invasores, mas eles disseram que não havia sinais de moradia. Então, seria perda de tempo. Quase surtei com isso. Tentei argumentar, mas eles basicamente disseram que morar no meio do mato era por minha conta e risco. Foram embora e eu fiquei furioso. Obviamente me mudei da chácara, mas passei mais uma noite lá. Horrível, mas sem incidentes. As coisas estão melhores agora, mas ainda penso nisso o tempo todo. Uns amigos mais místicos disseram que Dona Maria podia ser um espírito tentando me proteger, cuidando da minha propriedade por algum motivo. Não acredito em paranormal, então acho mais provável que ela e o cara estavam ocupando a chácara abandonada. Ainda não entendo por que me atacaram, ou por que Dona Maria me avisou se estava planejando invadir. Acho que nunca vou saber. Meu nome é Lucas. Minha namorada, Ana, e eu nos conhecemos há 3 anos, quando éramos calouros na universidade. Estudamos na USP, que sempre foi meu sonho desde moleque. Nenhum de nós é de São Paulo. Aliás, somos bem do interior. Eu sou de Ribeirão Preto e ela de Campinas. Acho que isso foi um grande motivo para a gente se conectar tanto. Pessoas do interior meio que se atraem, né? A USP não é pequena, mas a maioria dos alunos é de São Paulo, então sermos do interior nos destacava. Uma tradição que criamos é dividir o Natal entre nossas famílias. Ana é queridona com meus parentes, então ela é sempre bem-vinda.
quase esperada, na verdade. Como a casa dela fica a umas 2 horas de carro da minha, decidimos desde o começo passar a véspera de Natal com a minha família, que celebra na noite, e depois dirigir a noite toda até a casa dela para o dia de Natal. Antes de conhecer Ana, eu não sabia que a maioria das famílias comemora o Natal no dia, não na véspera. Curiosamente, minha parte favorita do feriado não é a véspera nem o dia, mas a viagem noturna. Virou uma tradição nossa, algo que a gente espera o ano todo. A primeira vez que fizemos isso ainda é uma das minhas memórias favoritas com ela. Por causa de onde moro, o caminho mais rápido para a casa dela não passa por rodovias grandes. É tudo estrada de terra ou asfalto simples, só com campos, árvores e, de vez em quando, uma casa de fazenda lá no fundo. Como é sempre tarde da noite, com a estrada deserta, parece que o mundo está dormindo e a gente está sozinho. Não ria, mas sempre ouvimos Jorge e Mateus na viagem. A gente curte sertanejo desde que se conheceu. Sei que pode parecer meio brega, mas cantar as músicas juntos é especial. É como se a gente estivesse na mesma sintonia. Essa última véspera de Natal começou como qualquer outra. Depois de uma noite animada com toda a minha família, arrumamos o carro por volta da meia-noite e pegamos a estrada. Tava garoando e as estradas estavam vazias, como sempre. Com o som no talo e o ar-condicionado ligado, tudo parecia perfeito. Mas tudo mudou num instante. O que vou contar agora é uma das coisas mais perturbadoras que já vivi, talvez a pior. Eu estava dirigindo quando o celular tocou, cortando a música. Fiquei meio irritado porque era tarde pra caramba. Era um número desconhecido. Ignorei sem pensar, provavelmente um golpe, coisa comum hoje em dia. Ana brincou que os caras do telemarketing deviam ser muito dedicados para ligar no Natal. Ri, concordando, e deixei para lá. Mas, minutos depois, o celular tocou de novo. Olhei e era outro número desconhecido, provavelmente o mesmo de antes. Fiquei chateado, mas deixei cair na caixa postal. Ana me olhou e arqueou a sobrancelha, sem dizer nada. Mostrei o celular para ela para confirmar que era um número estranho, e ela disse que era muito esquisito, com uma cara confusa. Não respondi, só dei de ombros. A música voltou e tentei esquecer as ligações, mas claro, não deu. 2 minutos. Depois o celular tocou de novo. Eu estava puto, xingando baixo enquanto pegava o celular. Deslizei a tela com raiva, pronto para mandar quem fosse tomar no dis. Notei que assustei Ana, porque ela ficou tensa com meu movimento brusco. Olhando agora, eu exagerei, mas estava cansado de ser incomodado. Gritei um alô com o tom mais bruto que consegui, esperando o papo de golpe começar. Mas só ouvi silêncio. Aumentei o volume do carro e escutei uma estática fraca do outro lado. Ia desligar quando uma voz masculina falou. Uma voz que eu não conhecia. "Oi, Lucas", ele disse. Fiquei tão chocado que quase saí da estrada. Não conseguia falar, senti meu corpo coçando, como sempre acontece quando fico nervoso. Antes que eu pudesse responder, o cara continuou, recitando informações pessoais. Meu nome completo, meu endereço, detalhes da minha vida que ninguém deveria saber, coisas que um estranho não poderia saber. Minha cabeça estava a mil, tentando entender. Quis parar no acostamento, mas continuei dirigindo, como se estivesse em transe. Pensei em gritar com ele, mas achei que raiva não era a melhor saída. Depois de uma pausa tensa, finalmente perguntei o que ele queria, tentando parecer firme, mesmo apavorado. Ele fez uma pausa antes de dizer algo que me gelou. "Não tô aqui por você, tô aqui pela Ana." Ouvir o nome da minha namorada foi 1000 vezes mais assustador que ouvir o meu. A cara de pavor dela mostrou que ela estava tão chocada quanto eu. Deixei escapar que não conhecia nenhuma Ana, que ele devia ter errado o número. O cara riu e disse: "Ela está sentada bem do seu lado." Foi demais. Parei no acostamento, não tinha escolha, minhas mãos tremiam de medo. Ia dizer algo quando Ana pegou o celular do meu colo e desligou.
Gritei com ela, querendo saber por que desligou na cara de um cara fazendo ameaças. Ela não respondeu, só me olhou com os olhos arregalados de medo. Tentei ligar de volta, 1, 2, 3 vezes, mas nunca consegui. Ana mandou eu continuar dirigindo, e eu fui, mas não sem questioná-la. Ela disse que estava com medo, e que eu não podia culpá-la por desligar. Até entendi, mas ainda não fazia sentido. Dirigia em silêncio, dividido entre raiva e medo. Uma parte de mim queria que o número ligasse de novo, mas depois de uns 10 minutos parecia cada vez menos provável. Em um momento, vi Ana com lágrimas nos olhos. Ela disse que não se sentia segura, e eu entendi. Mas algo no meu estômago dizia que tinha coisa errada. Ana e eu já passamos por umas situações no namoro, e sei que confiança não vem fácil. Tiveram umas mentirinhas, meias-verdades, momentos em que ela não foi 100% honesta. Sabia que estava sendo paranoico, mas como ela podia ter algo a ver com isso? O resto da viagem foi quieto, não coloquei música e nenhum de nós falou. Minha cabeça estava cheia de perguntas sem resposta. Quem era aquele cara? Como ele sabia? Tanto sobre mim? Só minha família sabia para onde a gente estava indo. E eles nunca fariam algo assim, disso eu tinha certeza. Quando chegamos na casa da Ana, não me senti melhor. Já faz quase 1 mês e ainda não tenho respostas. Nenhum parente nosso foi responsável, perguntamos para todos. Ana jura que está tão perdida quanto eu, o que me faz crer que o cara do telefone tinha intenções sinistras. Você pode achar que estou exagerando uma brincadeira, mas, fora a família, ninguém sabia que Ana e eu estaríamos na estrada naquela noite. Estou muito tenso desde então. Não consigo relaxar quando o celular toca. Sei que ele vai ligar de novo. É só questão de tempo.